Olá, queridos irmãos, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Mais uma live hoje toda especial. Nós temos um tema aqui que o Senhor colocou em nosso coração nessa manhã. E juntos, eu creio que nós vamos ser edificados, consolados e exortados pela palavra do nosso Deus. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Viu mais uma live aqui do Ministério Adoração e Graça, sempre pela manhã, das 9 em diante, às vezes mais cedo, a gente aqui está trazendo sempre uma palavra profética. E hoje o tema é os ataques do inimigo. Nós sabemos que o inimigo de nossa alma, ele não se conforma com a vitória do crente, com a vitória do servo do Senhor. Então a função do nosso inimigo, que é Satã, nosso adversário, é sempre procurar uma maneira de atacar a igreja, de atacar os seus servos. Só que ele não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele tem um poder limitado, mas só que ele faz sim de tudo para tirar a igreja, o servo do Senhor. Fazendo como? Agora, como é que ele age, pastor? Assim, para atacar nossa vida, para atacar um servo do Senhor. Ele age através das pessoas, né? Essas pessoas que não servem ao Senhor, que não têm o Espírito Santo de Deus, são pessoas que só pensam em grandeza, pessoas que só pensam em poder. Então eles fazem de tudo para tirar ali do foco da bênção aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor e aqueles que estão sendo tremendamente abençoados pelo Senhor. Então é a função do nosso inimigo, nosso adversário, que é o diabo, Satã, é sempre usar as pessoas para que essas pessoas venham atingir os servos do Senhor e tirar os servos do Senhor do foco da bênção. E nós vamos aprender nesse tema os ataques dos inimigos. A gente vai aprender nesse tema aqui no livro de Daniel. Eu te convido nessa manhã, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Ministério Adoração e Graça. Eu sou o pastor Luiz Gleidson e nós estamos começando essa live. Eu estou dando uma introdução que eu estou pregando hoje, estou falando nessa live sobre os ataques do inimigo a um servo do Senhor. Aqui no livro de Daniel, capítulo 6, é uma história muito conhecida. A gente vê que Daniel chegou na Babilônia muito cedo. Abra sua Bíblia aí, por favor, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a gente vai expor ele todinho nessa live, mas vai ser bem rápida, bem sucinta, para que você venha ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Você que está chegando agora, dá like aí, vê se o som está chegando bacana aí, o áudio, se você está me ouvindo, dá um sinal assim com like, acena aí com a mão. Eu creio que você sairá daqui nessa manhã muito edificado e sejam todos muito bem-vindos. Amém? Pois é, o profeta Daniel chegou na Babilônia. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Daniel que ele chegou muito jovem, porque Nabucodonosor era o grande rei no momento e ele escolheu só a nata para levar cativo para servir no seu palácio. Daniel vai ser provado ali no palácio do rei para servir. Ele vai passar um processo de 3 anos para poder servir no palácio do rei. E a Bíblia diz que Daniel passa no teste ali quando ele resolve não se contaminar com as iguarias e o banquete do rei. No segundo capítulo, o Senhor já vai mostrar para Daniel, já vai elevar ele a um cargo maior dentro da Babilônia. Ali ele vai revelar o grande sonho da estátua, um sonho que Nabucodonosor teve, mas ele nem mesmo sabia o que ele tinha sonhado. E Deus usa o profeta Daniel para revelar esse sonho a Nabucodonosor e ele vai crescendo. E no capítulo 3, quem vai ser provado pelo o sistema, pela Babilônia, vai ser os seus amigos, que Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Mesaque, Sadraque e Abednego. E também Daniel teve o nome também naquele processo, quando ele chegou na Babilônia, mudaram o nome dele para Belsazar, que tem o significado aquele que Bel protege. Então era realmente o deus ali que eles serviam, Bel, Baal, Marduk dentro da Babilônia, e fizeram de tudo para que esses rapazes, essas pessoas
viesse a abandonar o grande Deus de Israel. Mas no capítulo 4, Deus já vai provar. O próprio Nabucodonosor vai humilhar ele, vai passar 7 tempos ali com os animais, até que ele reconheça que existe um poder maior, que é a Babilônia, que ele fala que é dele, que ele construiu com o maior poder para a sua glória. O Senhor abate ele e depois ele reconhece e volta ao trono. No capítulo 5 já é muitos dizem que é o seu filho, muitos dizem que já é seu neto, é o seu sobrinho, que sobe ao poder, que é Belsassar. Belsassar vai pegar todos os utensílios da casa do Senhor, vai profanar, e naquele momento o Senhor decreta o final do seu reinado com a invasão de Dario e Ciro, e eles tomam a Babilônia, ganham a Babilônia, e agora entra no capítulo 6. E cada aprovação que Daniel passa, tanto no governo de Nabucodonosor, tanto de Belsassar, tanto de Dario como de Ciro, os reis ali que comandaram o período em que o povo de Deus ficou sobre a tutela dele, debaixo da sua servidão, por causa da desobediência do povo do Senhor. E o Senhor usou esses grandes homens, esses grandes reis, esses grandes impérios para cumprir os seus propósitos, porque o povo de Deus abandonou o seu povo. E o Senhor ali usou Nabucodonosor como vara, usou Dario como vara e também Ciro como vara de correção ao seu grande povo. Então o profeta Daniel aqui já está no governo, no capítulo 6, já está no governo de Dario, e a Bíblia diz que ele começa a se destacar. Tanto Nabucodonosor gostava muito dele, tanto Belsassar como Dario. Todos os governos que ele passou, ele se destacava e Deus exaltava mais um pouco ele dentro da Babilônia. Porque ele além de ser uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa humilde e tinha o Deus de Israel no seu coração, não se contaminou com todas as iguarias, com todas as idolatrias dentro da Babilônia, e ali permaneceu fiel ao Senhor. E no capítulo 6, e Dario vai convocar só os melhores para colocar à frente do seu governo. E dentre eles, ele escolhe apenas 3 para ficarem mesmo na posição muito alta do seu governo. E entre eles está o profeta Daniel. Então, quando o profeta Daniel ele começa a se destacar, quando ele começa a fazer a diferença dentro do reino de Dario, os seus inimigos vêm com todas as astúcias, vêm com todos os seus ataques para tirar do foco da bênção o profeta Daniel. É assim que o inimigo faz na nossa vida. Às vezes a gente está se destacando, às vezes a gente está fazendo a vontade do Senhor e o inimigo tenta achar um motivo, uma brecha para nos atacar, para nos entristecer e tirar do foco das coisas do Senhor. Mas a gente aprende com esse profeta que o segredo não é negar a fé, que o segredo é persistir no caminho da verdade, que Deus vai sempre nos honrar. Então, capítulo 6 de Daniel, versículo 1 em diante, diz assim, do 1 ao 4, nós vamos ler agora nesse momento, que diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Ele colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então era muita responsabilidade o rei nomear essas pessoas para estar ali no topo do poder, para que ele não venha ter prejuízo nas suas conquistas, nas suas finanças. Então o rei prezava muito essas coisas. No capítulo 3 e no versículo 3 diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores que os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel se destacou tanto ali no império de Dario, tanto também de Nabucodonosor, como também de Ciro e Belsassar, que o rei Dario gostou tanto de Daniel que ele passou, porque ele era muito inteligente, muito sábio, só que essa sabedoria vinha do próprio Deus, que colocou ali a unção e poder na vida do profeta Daniel. E agora os 3 supervisores vão ficar enciumados, porque Daniel, o rei, quer colocar acima dos 3. E essas pessoas se veem ali ameaçadas pelo profeta Daniel. E no versículo 4 diz assim: Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental,
né? Mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não somente a Deus, mas também àquela pessoa que deu chance para ele ali de colocar o poder na mão dele ali, glorificar o nome do Senhor e ser uma testemunha muito forte dentro ali da Babilônia. E não era desonesto nem negligente. Então as pessoas não tinham de que acusar esse profeta, porque esse profeta era um homem de Deus. Esse profeta fazia as coisas certas, né? Os inimigos não estavam gostando nada disso, porque veja bem, Daniel aqui está no governo, Daniel aqui está na política. Mas a política não corrompeu seu coração. Ele fez as coisas certas diante não só do mundo secular, mas também do próprio Deus, porque ele era servo do Altíssimo. Então os seus inimigos começaram a planejar. Mas como é que a gente vai tirar esse cara do poder? Como é que a gente vai traçar um plano para que esse homem não fique acima de nós aqui no reinado de Dario? E a gente vai ver no versículo 5, continuando, leia comigo, que os ataques do inimigo começam, o planejamento do inimigo, porque Satanás ele é estrategista, a Bíblia diz, ele é inteligente demais, então ele faz de todas as ciladas e estratégias para te derrubar, porque ele tem inveja de ti. O diabo tem inveja do crente. O inimigo tem inveja da gente. Quando a gente se destaca na obra de Deus, o inimigo arma cilada para nos derrubar, para nos tirar do foco da bênção. Então vamos aprender os ataques do inimigo e inveja sobre o servo do Senhor. No versículo 5, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Veja que eles tinham ódio de Daniel, tinham inveja de Daniel, porque Daniel tinha se destacado, porque Daniel era muito sábio e muito inteligente. A menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Os inimigos viram que não tinha motivo nenhum ali da personalidade, do caráter para atingir Daniel. Eles foram procurar uma brecha na religião de Daniel, com Deus de Daniel, com as coisas que Daniel fazia para o seu Deus, a fidelidade do seu servo, que não pode ser contestada. Muitas das vezes os inimigos não encontram brecha na tua vida para te atingir no teu trabalho, no teu emprego, nas coisas que tu faz no mundo secular, porque tu é bênção, tu é testemunho, mas as pessoas vão te atacar naquilo que tu mais acredita, na tua religião, na tua igreja, no teu pastorado, no teu ministério. Porque quanto mais tu faz a vontade de Deus, mais perseguido tu és. E tu tem que saber lidar com esses ataques do inimigo para que ele não venha te tirar do foco da bênção e da presença do Senhor. E olha o que diz o versículo 6. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo ali, pelos bastidores, é assim que acontece na política. A política é assim, os inimigos ficam tramando nos bastidores aquilo, fazendo de tudo para te derrubar. E olha aqui, diz, e assim os supervisores sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Se reuniram a nata e foram falar com o rei para fazer de tudo para atingir o profeta do Senhor. Ó rei Dario, viva para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, que seja tirado na cova dos leões. Então eles começaram a amar, foram com os prefeitos, foram com os governadores, foi uma trama satânica e perversa para atingir Daniel dentro da Babilônia. Amém? Porque eles queriam destruir Daniel, eles queriam matar Daniel, porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Então a falta de quê? De discernimento do rei. Por quê? Porque o rei gostava de Daniel. Quando a gente vai ler o versículo todo, que a gente vai se deleitar agora, a gente vai ver que Dario confiava plenamente em Daniel, tinha total confiança nele e gostava muito dele. Porque com certeza Daniel era uma boa praça, era uma boa pessoa, uma pessoa muito humilde, dócil para
que todas as pessoas que conhecessem ele verdadeiramente tivesse esse e falar desse testemunho desse homem de Deus. E olha o que acontece, então a falta de maturidade do rei em querer assinar qualquer coisa, em querer fazer qualquer coisa, sem pensar naquilo que ele vai fazer, isso vai causar um constrangimento muito grande a ele e também a todo o seu reino. No versículo 8 diz assim: agora o rei emite o decreto e assinam. Olha o que eles querem que o rei assine o decreto, que ele assine, porque ali já está a nata para tirar Daniel do poder, para que não seja alterado, conforme as leis dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então, o rei, com a sua falta de discernimento, a sua falta de maturidade, pensando que os supervisores, os governadores, os prefeitos estão fazendo algo grandioso para homenagear o rei, mas o foco era tirar Daniel da jogada. Só que tem um Deus que sabe de todas as coisas, que está vendo tudo aquilo que o homem trama em oculto e em secreto. Agora no versículo 9, e o rei Dario assinou o decreto. Dario nunca pode imaginar que o que ele está assinando é para que Daniel seja prejudicado, é para que Daniel seja derrubado do poder. No versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. No versículo 11, então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Quando Daniel soube, ele fez as coisas certas, ele fez aquilo que todo servo do Senhor deve fazer quando ele está sendo atacado pela inveja, pelos seus inimigos, pessoas que não gostam da gente. Ele não foi contestar com eles, ele não foi brigar com eles, não. Ele foi orar, ele foi colocar aquele propósito diante de Deus, porque foi o próprio Deus que estava exaltando ele dentro do Império Babilônico. Aqui, claro que são os medos e os persas que estão no poder, mas é ali na região que hoje é o Iraque, na Mesopotâmia, que está acontecendo tudo isso aqui na vida do profeta Daniel. Os inimigos tramaram, fizeram o rei assinar o decreto e agora Daniel começa a ver que foi publicado, ele não estava sabendo de nada, e Daniel vai orar. Daniel vai orar ao Senhor e colocar isso diante de Deus. E olha o que vai acontecer. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Agora eles vão cobrar do rei aquilo que o rei tinha assinado. Por isso que a gente tem que pensar muito naquilo que a gente vai assinar, naquilo que a gente vai fazer para não quebrar a cara lá na frente. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogado. Dario aqui está inocente da trama deles. Dario nunca pode imaginar que tudo que eles estão tramando é para tirar Daniel do poder, é para tirar Daniel do foco. Eles querem ver Daniel morto. A verdade é essa: o teu inimigo luta para te destruir. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que congregar, por isso que você tem que falar a língua da igreja com as pessoas certas, pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão falar a mesma língua que você fala, espiritual, para que tu venha ter o discernimento. Não toma atitude sem ter o discernimento se aquilo vai te fazer um bem lá na frente ou se aquilo vai te prejudicar. Dario não consegue imaginar que tudo que eles estão tramando é para prejudicar o seu amigo Daniel. Amém? E no versículo 13, então disseram ao rei: Daniel, olha, agora aqui o rei vai saber, vai cair a ficha do rei de tudo aquilo que ele tinha assinado, de tudo aquilo que ele tinha decretado. Porque é o seguinte: tanto Nabucodonosor, como Belsazar, como Dario e todos os imperadores do mundo, eles são vistos como deuses.
Eles querem ser adorados, eles querem que o nome dele ganhe nações, seja marcado na história. Então Dario pensava que eles queriam fazer uma grande homenagem a ele, porque ele era visto como um deus, como um rei poderoso. E Dario queria aquela glória para ele. Ele nunca imaginava que tudo que ele estava tramando era para tirar Daniel ali do poder, porque Daniel estava acima de todos os cargos deles. Amém? E olha que agora vai cair a ficha do rei e agora ele vai saber o que foi que ele fez a Daniel. No versículo 13 diz assim: então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, porque depois, pela lei dos Medos e dos persas, se você assinasse um decreto, tinha que acontecer, não poderia mais voltar atrás, né? Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Estava falando do rei que Daniel estava desprezando o decreto do rei. Já estava acusando Daniel e Daniel não está sabendo de nada. Estava acusando: olha, rei, esse cara que tu colocou aí no poder acima de nós, ele não valoriza, ele não te valoriza, ele não gosta de existir, ele não respeita o teu decreto, nem aquilo que tu fizeste, nem aquilo que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia, rei, ao Deus dele, de frente à janela, de frente para a terra dele, Jerusalém. E no versículo 14 começa a cair a ficha de Dario. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu assinei? Por que eu fiz isso? Nunca eu poderia imaginar que eles iam fazer isso para prejudicar um homem santo de Deus, um profeta de Deus. Eu tenho certeza que Daniel ali aconselhava Dario na corte com os melhores conselhos, porque Daniel era um grande profeta e tinha o dom de visões, de sonhos, um dom profético muito forte esse profeta. Aqui está Marilene Pantoja, seja muito bem-vinda, minha irmã. Dá um like e compartilhe essa live. E no versículo 15, nós estamos aqui no profeta Daniel, versículo 6, e o tema hoje é os ataques do inimigo. Amém? Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, pagando já na mente do rei pelo que ele tinha assinado, não poderia mais revogar. Lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos Medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. E agora o rei está sem saída. Não tem para onde o rei assinar, porque ele assinou uma coisa sem pensar. Faltou maturidade, faltou discernimento, faltou um monte de coisa, porque ele estava querendo a glória para ele. Ele pensava que os seus governadores, que os seus prefeitos, que os seus sátrapas queriam fazer uma grande homenagem a ele, mas não, tudo era para prejudicar o profeta Daniel, o grande servo do Senhor. Chegou aqui o Leozinho Gaiato, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. E no versículo 12, assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus, e Daniel jamais poderia deixar de orar ao seu Deus. Daniel jamais poderia de acreditar naquilo que ele sempre acreditou. Porque um judeu verdadeiro, um profeta verdadeiro tem que seguir a lei de Deus. Tem que seguir a Torá, tem que seguir a Bíblia. E Daniel é vacinado contra a idolatria. Olha o que eles falam. Assim, no versículo 12, assim foram falar com o rei. De novo, batendo na tecla com o rei, para que o decreto Daniel ia ter que pagar, porque não poderia mais se voltar atrás. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste pagando na mente do rei. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, viu? Seria lançado na cova dos leões. O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos Medos e dos persas, que não pode ser revogada. Dario não pode mais fazer nada por Daniel. Dario não pode mais fazer nada, porque não pode mais se voltar atrás daquela atitude que ele tinha tomado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido, ó rei.
nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia, no versículo 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez de todo o esforço que pôde para livrá-lo, mas não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, porque ele não poderia mais voltar atrás. No versículo 15. Mas os homens lhe disseram, a pressão sobre o rei agora, que o foco é tirar o servo do Senhor do poder. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos Medos, eles começam a repetir a mesma coisa. Porque o rei não quer. O rei não quer que Daniel vá para a cova dos leões. Quando ele descobre que a trama é para tirar Daniel, ele fica muito entristecido, porque ele era amigo de Daniel. Mas os homens lhe disseram, pressão governamental. Amém? Lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos Medos e dos Persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Rose Pinheiro, seja muito bem-vinda, minha irmã. Aí olha o que acontece. Então o rei deu ordem. Não tem mais como o rei voltar atrás. No versículo 16. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel. Lá vem Daniel inocente. Daniel já sabia da trama, mas Daniel está inocente. E o rei não pode mais fazer nada. E trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões para acabar com a vida do profeta. Para acabar com a autoridade, para acabar com os princípios, com o caráter, com a personalidade de um grande homem de Deus dentro da Babilônia, dando testemunho, de um grande profeta. Um homem que estava se destacando, um homem que estava cuidando do reino, ajudando Dario, o governo, e os seus inimigos fazendo de tudo para lhe tirar da bênção, para lhe tirar do foco. E no versículo 17, taparam a cova com uma pedra. Isso nos remete também a Jesus Cristo, é uma tipologia de quando Jesus foi à cruz do Calvário. Dali José de Arimateia pegou o corpo dele, levou para o sepulcro para ser sepultado, também fecharam e selaram com uma pedra. É uma tipologia também a Yeshua HaMashiach na escatologia. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel. E depois que o rei sela com seu próprio anel, ninguém pode mexer naquela pedra. Foi assim também com Yeshua. Foi assim também que aconteceu com Jesus. Selaram também ali o sepulcro, porque ninguém poderia remover aquela pedra. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel. O rei não queria fazer isso, mas ele era obrigado por causa da lei dos Medos e dos Persas. O rei conhecia Daniel, o rei conhecia o caráter de Daniel, o rei conhecia a personalidade de Daniel e viu que ele fez uma grande bobagem, uma grande besteira, assinando uma coisa sem pensar, sem maturidade, sem discernimento. No versículo 18, agora vem a consciência pesada, agora vem a consciência machucada do rei, por tudo aquilo que ele tinha assinado, por tudo aquilo que ele tinha feito, porque ele via Daniel como um homem justo, um homem que estava lhe ajudando no governo a prosperar e cuidar do reino. A responsabilidade era muito grande de Daniel. No versículo 18, Daniel 6, capítulo 6, nós estamos aqui expondo nessa manhã, aqui nessa live, com o tema, os ataques dos inimigos. E tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Sabe por quê? Porque Daniel era íntegro. Porque Daniel era justo. Daniel era amigo dele, aconselhava ele. Daniel estava ajudando o governo dele. E agora Daniel está ali na cova dos leões. Para seus algozes, para seus inimigos, estavam festejando, estavam em banquete, comemorando a derrota do homem de Deus. Nós conseguimos afetar esse profeta, nós conseguimos tirar ele do poder. Agora ele está lá, estraçalhado. Os leões comeram todo ele. Acabou, vamos comemorar. Estavam comemorando com certeza. E o rei, muito triste, porque o rei gostava do profeta. Porque o rei via em Daniel um homem de Deus, um homem com personalidade forte, um homem humilde, um homem inteligente, sábio, que aconselhava o rei com certeza.
No versículo 19, logo ao alvorecer, logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Ele não dormiu, ele não conseguiu dormir pelas atitudes que ele fez. E cedo ele vai para lá para ver como é que está Daniel. O rei não acreditava. O rei não acreditava nisso, porque depois que caísse ali na cova com aqueles leões famintos, que realmente eles deixavam esses leões com muita fome para quando chegasse não só a comida aos leões, mas qualquer pessoa que fosse jogado lá, aquilo ali era para os piores assassinos da época. É uma tipologia também a Cristo, que Cristo foi sepultado fora da cidade para se cumprir a profecia, e só tinha morte de cruz, bandido, pessoas que queriam revolucionar, pessoas que eram contra Roma. Era a mesma coisa que Daniel estava passando aqui. Amém? E o rei se levantou e foi para lá, sabe? Para ver o que tinha acontecido com Daniel. Se pelo menos havia sobrado os ossos dele para dar uma morte digna, enterrar os seus ossos. E no versículo 20 diz assim: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Ele ainda foi, eu acho que ele falou isso aqui da boca para fora, porque não tinha como ele sair vivo dali. Não tinha como, porque os leões eram muito ferozes. A gente vai estudar a história, a gente vai ver que esses animais, na hora que caiu lá, eles estraçalhavam tudo, matavam, comiam rapidinho. Eram muito grandes esses animais, famintos. E Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre. Isso foi um alívio muito forte para o rei. Isso fez o rei pensar: meu Deus, que Deus é esse? Que poder é esse? Não pode acontecer. E aconteceu. No versículo 22. O meu Deus, ele falou, já evangelizando o rei. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois foi considerado inocente diante e à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel está falando para ele: olha, fizeram isso comigo, mas o Deus a quem eu sirvo, Dario, sabe da minha inocência. E também a ti, tu conhece a minha personalidade. Daniel começa a apagar também na mente dele. Tu conhecia o meu caráter, rei, mas o rei também não poderia mais fazer nada porque o decreto já tinha sido assinado. Não se poderia mais revogar, tinha que acontecer. Nem que fosse o filho de Dario, nem que fosse a família de Dario, se ele assinasse o decreto e a família dele vacilasse, tinha que ir para a cova dos leões. Mas agora aqui entra o sobrenatural de Deus. Deus te guarda dos ataques dos teus inimigos. Deus te guarda de todo mal. Ele não mudou, ele é o ontem, o hoje, eternamente. Apenas se hoje você está sendo atacado pelos teus inimigos, faz como Daniel. Deixa na mão de Deus, porque ele sabe que tu és justo. E se tu fores justo diante de Deus, ele vai te honrar. E o nome dele vai ser glorificado e exaltado, porque Deus é fiel. Meu irmão e minha irmã que está aqui assistindo essa live, e as pessoas que ainda vão assistir essa live. A vitória e a derrota do inimigo agora estão certas, porque Deus é fiel. Deus é fiel com aquele que é justo. Deus é fiel com aquele que é íntegro. Deus é fiel com aquele que tem personalidade, que tem caráter, que é um homem e uma mulher de Deus. O inimigo pode tramar, o inimigo pode fazer de tudo para te atacar. Mas se tu fores fiel, como esse profeta foi fiel, até a morte, Deus honra. Deus cuida, Deus dá vitória e exalta. É isso que a gente vai ver, que depois desse processo de sofrimento, era para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado, e exaltasse Daniel a mais um degrau dentro da Babilônia. Os seus amigos pensavam que ele estava morto. Deus pega ele,
Tira ele de lá, vai agora dar vitória para o seu servo, vai agora honrar ele perante os seus inimigos, e os seus inimigos agora vão pagar tintim por tintim, porque tudo aquilo que tu semeia, tu vai colher, não tem para onde tu correres. Versículo 20, a vitória e a derrota do inimigo agora. No 23, versículo 23, ó rei, muito se alegrou. Dario ficou muito alegre porque ele conhecia Daniel. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, meu irmão. Nenhum ferimento, porque Deus é fiel e não deixa o inimigo te tocar quando tu está na brecha da bênção. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Confia em Deus. O teu inimigo, o teu adversário está te atacando, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, que Deus é justo e Deus vai te honrar. Recebe essa palavra profética. E no versículo 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, os inimigos, as pessoas que tramaram contra a vida do profeta, as pessoas que estão tramando contra a tua vida, olha o que acontece com teus inimigos se tu é fiel a Deus. E por ordem do rei, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegar ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Para você ver a ferocidade desses animais. Esses animais eram famintos justamente para matar. Até os ossos não sobravam. Deus não deixou Daniel ser prejudicado. Deus não deixou Daniel ser dilacerado. Pelo contrário, Deus honrou esse homem e Deus vai te honrar. E no versículo 25, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações para honrar o profeta por todo o processo que ele passou e também porque Deus estava no negócio, queria exaltar e mostrar que ele era com seu profeta. Então o rei Dario, no versículo 25, escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Dario agora está arrependido, Dario agora está com coração, vamos dizer assim, quieto, com coração puro, diante de toda aquela atitude errada. Dario agora está arrependido. Dario agora quer prestar homenagem, quer honrar Daniel, porque ele conhecia o caráter de Daniel. Ele diz no versículo 26, estou editando um decreto para que os domínios do império, os homens, temam e reverenciem o Deus de Daniel. Olha que Deus fez. Olha que Deus fez. Eles queriam, os seus inimigos queriam exaltar o rei e tirar Daniel do poder. Deus fez todos eles se prestarem e reverenciarem o Deus de Daniel. Porque é assim que Deus faz. Você vê o que acontece com aqueles que zombam do Senhor. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo para todos aqueles que têm zombado de Deus aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em todos os países do mundo. Atores, artistas têm zombado da igreja, têm zombado de Deus. E a gente está vendo nos noticiários o que está acontecendo para todos aqueles que zombam de Deus. São derrotados, são humilhados, porque de Deus ninguém se escarnece, de Deus ninguém zomba, Deus é fiel. Estou, no versículo 26, vou repetir, estou editando um decreto para que nos domínios do império Medo-Persa, que eles conquistaram toda a Babilônia do grande Belsazar, do grande Nabucodonosor, agora está na mão de Dario e Sírio. Os homens que mandam no mundo estão editando um decreto que todos devem reverenciar o Deus do profeta Daniel.
Pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. É uma profecia para os últimos dias, porque o último reino é o reino do Messias, o último reino é o reino milenar, o reino de Yeshua, o reino de que Cristo vai implantar nessa terra durante 1000 anos com a sua igreja fiel. Dá glória a Deus para Jesus. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Mas é a vontade de falar do Senhor, vai glorificando o Senhor, vai exaltando o Senhor, que o Senhor é fiel. Olha o que ele diz no 27. Ele livra e salva. Quando os teus inimigos querem te atacar, se tu é fiel, se tu é servo, se tu é serva, ele te livra e te salva do mal. Faz sinais e maravilhas. Deus continua fazendo, já estamos finalizando a live. Deus é fiel. Olha o que ele diz no 27. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Por isso que ele é Deus. Ele livrou Daniel do poder dos leões. No 28. Assim Daniel prosperou, Deus exaltou ele, Deus humilhou os seus inimigos, Deus fez o nome dele ser engrandecido em todos os impérios, matou os seus inimigos, e durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa, Deus exaltou Daniel. Daniel aqui já está um senhor de 84 anos de idade, maduro na fé, um homem preparado para o que der e vier. Deus honra o seu profeta. Deus cuida do seu profeta. Deus salva o seu profeta. Deus fez maravilhas com sinais para provar que Ele é com sua igreja, que Ele é contigo. Confia nele. Se você hoje está comigo nessa live, os inimigos têm tentado te derrotar, os inimigos têm tentado te atacar, confia no Senhor, seja fiel ao Senhor, que Ele vai te livrar, vai te salvar, vai fazer maravilha na tua vida, porque Ele é fiel. Daniel participou dos maiores impérios, só não participou de Alexandre o Grande, quando Alexandre invade e ganha os Medos e os persas, mas Daniel participou do reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario, de Ciro, 4 homens poderosos do mundo, e foi um grande testemunho. E tudo que o inimigo tramou contra a vida de Daniel na Babilônia, o Senhor guardou, salvou, fez prodígio, fez maravilha através do seu profeta. Então, nessa manhã, eu estou encerrando essa live. Fecha teus olhos, que eu quero profetizar sobre a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus inimigos, os teus adversários nessa manhã. Amém? Fecha teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus soberano de Israel. Nessa manhã, nós colocamos diante de Ti todas as afrontas, todos os ataques que temos sofrido, Senhor, nessa terra. A Tua igreja nessa terra tem sofrido muito com os ataques dos inimigos de nossa alma, os nossos adversários, aqueles que querem nos tirar do poder, da bênção, do foco, Senhor, em Te servir. Nós colocamos diante de Ti e Te apresentamos diante de Ti os nossos inimigos em oração, assim como o profeta Daniel fez, foi para o seu quarto, orou o seu Deus, e o seu Deus o honrou, o seu Deus os livrou de todo o mal, e fez a maravilha, e fez os sinais, e exaltou o seu servo na Babilônia. Eu profetizo que tu farás na nossa vida, tu vais nos exaltar, tu vais nos livrar, tu vais nos salvar, tu vais operar tuas maravilhas, assim como tu operaste na vida desse profeta, para aqueles que creem em ti. E os inimigos não têm poder sobre a tua igreja, porque a tua palavra diz
que a porta do Hades, a porta do inferno, não tem poder contra o teu povo, contra a tua igreja, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós te louvamos. Por isso, nessa manhã, nós recebemos essas palavras e aprendemos contigo que a confiança, até no momento da nossa morte, até no último segundo de vida, nós temos que colocar em ti, para que tu venha nos honrar, para que tu venha nos guardar de todo mal. Guarda, Senhor, cada família nessa manhã que está comigo, as pessoas que ainda vão assistir essa live, que vão ouvir essa live, Senhor, no Brasil e no mundo, que esse momento seja um momento especial na vida delas, que elas possam te conhecer a cada dia melhor. Nos guarda de todo mal, de todo o ataque, e que a vitória é nossa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Está encerrado a nossa live. Domingo estaremos aqui com um novo tema, sempre pela manhã. E hoje eu te convido, você que está aqui pelo 40 horas, aqui perto do Conjunto Sacleo, faça uma visita aqui ao nosso Ministério de Oração e Graça. Fica aqui na Rua B, 29, perto da Praça do Sancler, aqui no 40 horas, Ananindeua. Você será muito bem-vindo a uma igreja humilde, mas que prega a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado e que Deus possa te abençoar grandemente. Dá like, compartilha com alguém, manda essa palavra para um amigo e faz esse vídeo ficar a cada dia mais relevante. É muito importante você compartilhar, é muito importante você dar like, porque o vídeo vai pegando proporção e Deus vai trabalhando na vida de muitas pessoas. Muito obrigado a Josiane, que ficou aqui comigo, todos que estão aqui comigo até agora. Que o Senhor possa cuidar de ti, te abençoar grandemente, como sempre. Tchau, bye, fui. Até o nosso próximo encontro, no próximo domingo pela manhã. E hoje à noite, 19 horas, te encontro aqui com toda a nossa igreja, com todos os nossos obreiros, fazendo e pregando a obra do Senhor. Muito obrigado. Até domingo que vem. Tchau, bye, fui.